Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao quadro Palavra do Dia. Nós estamos aqui novamente para dar continuidade na nossa série, tá lembrado? Bíblia Fácil. E como sempre, acompanhado comigo aqui o pastor Eduardo. Tudo bom, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pela oportunidade. É uma alegria poder mais uma vez deixar aqui uma mensagem de esperança através da palavra de Deus. Segura aí, pastor, que já já você vai entrar na mira, hein? Ok. Você vai estar na mira. Tem uma pergunta difícil aqui sobre a lei de Deus que nós vamos falar neste bate-papo de hoje. Só que antes eu tenho um recado importante para você. Deixa eu pegar aqui. Todo o encontro que nós estamos fazendo, nós estamos presenteando uma pessoa com um presente especial. E no encontro de hoje não é diferente. Esse aqui é um presente da BLM para você. Fique atento que até o final do nosso encontro nós vamos explicar como você vai fazer para ganhar este presente da BLM. Acompanhe o recado da BLM agora. Descomplique a moda, simplifique a vida. BLM. Moda básica, casual, camisas, camisetas, vestidos, saias, calças, carteiras, cintos, bonés e ótimas opções para presentes. Solicite o nosso condicional. WhatsApp 66984156677 e telefone 3566-4255. Novidades, qualidade e os últimos lançamentos da moda pelo menor preço. Avenida Mato Grosso 722N, Centro, próximo ao Bradesco. Use BLM, o básico do mundo. Continuando aqui, pastor, é muito discutido hoje se a lei de Deus foi abolida. Então a pergunta que eu preparei é o seguinte: na Bíblia tem alguns versos que dão a entender que a lei de Deus foi abolida e tem outros que dão a entender que não. Por exemplo, eu vou citar dois versos que o próprio apóstolo Paulo fala. Em um verso, o apóstolo Paulo fala que o fim da lei é Cristo. Será que a lei de Deus foi abolida? Já em outro verso, Paulo fala que anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes nós estabelecemos a lei. E agora, eu quero ver se você vai conseguir responder aí, através da palavra de Deus. O fim da lei é Cristo no sentido, querido amigo, de que somente Jesus pode nos limpar, nos purificar, perdoar os nossos pecados e, consequentemente, nos salvar. A lei, ela não tem o papel de nos salvar. Pelo contrário, ela aponta o nosso pecado. Então, uma vez que você olha para a lei e reconhece, então, a mancha do seu pecado, da sua culpa, você precisa ir a Cristo para poder limpar, lavar, purificar você dos seus pecados. Então, Lucas, o fim da lei é Cristo nesse sentido, de que nós precisamos ir a Cristo para termos o perdão dos nossos pecados, ter a purificação de toda a maldade do nosso coração, porque a lei não tem esse papel. Então, neste caso, nós podemos concluir que Jesus não veio para abolir a lei? Nesse sentido, claro que sim. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 17, ele vai dizer que ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir com os mandamentos do Pai. Então, esse pensamento de que Jesus aboliu a lei é um pensamento antibíblico, porque foi justamente pelo fato de Jesus não poder anular a lei que ele teve que vir e pagar o preço pelos nossos pecados, porque o homem havia pecado. E o salário do pecado é a morte, como diz Paulo na carta aos Romanos. E para que esse salário fosse pago, alguém deveria morrer. E esse alguém teria que ser santo, imaculado, sem pecado. E somente Jesus cumpria esse requisito. Então, para pagar o preço do pecado, da transgressão da lei, Jesus teve que dar a sua vida por nós. Muito importante isso que o senhor falou, porque a própria Bíblia, também o próprio apóstolo Paulo, fala, inspirado pelo Espírito Santo, de que o pecado é a transgressão da lei. Ou seja, se não tem lei, não existe pecado. O próprio apóstolo Paulo comenta, o senhor pode explicar melhor para a gente, que se a lei não falasse que mentir é pecado, como é que eu iria saber que mentir é errado?
Sim, o apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele diz: que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Então veja, se não houvesse a lei, não haveria pecado. E não havendo pecado, consequentemente, não haveria pecador. Não havendo pecador, não haveria necessidade de graça. Sem graça, não teria a necessidade de Jesus Cristo. Então, anular a lei é você passar por cima do princípio de que todos nós somos santos, sem pecado, porque a lei foi abolida. E nesse sentido, não faz nenhum sentido pensar dessa forma. E por que, pastor, que muitos tentam ou querem que a lei de Deus seja abolida, que ela tenha sido abolida, defende esse argumento? Olha, eu acredito que, primeiro, há muitas pessoas sinceras, pessoas cristãs, que buscam ser fiel a Deus, mas elas estão sinceramente enganadas. E isso acontece por uma má interpretação bíblica, por falta de estudo pessoal da Bíblia, investigar o texto bíblico em todo o seu contexto. E também, Lucas, nós temos muitos líderes religiosos que não são sinceros ao ensinar os seus membros a respeito da verdade bíblica. Eles procuram mais defender os seus próprios interesses do que ensinar a verdade para os seus membros. E falando ainda sobre a lei, quando que a lei foi instituída? Qual é a importância da lei de Deus? A lei de Deus ela é eterna, né? Porque ela faz parte de quem é Deus. O princípio básico da lei é o amor. O próprio Jesus disse que a lei pode ser resumida de duas formas, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Essa é a base da lei de Deus, não é? E nós, em resposta a esse amor de Deus por nós, através da graça de Cristo, nós procuramos obedecer à lei. É claro, tem muitas pessoas que justificam a não obediência à lei, aos 10 mandamentos, porque nós somos pecadores incapazes de guardar a lei, cumprindo com todos os requisitos, sem pecar. Mas nós temos ciência disso, né? Nós somos seres humanos, temos a natureza caída, somos pecadores. Não pecamos, não somos pecadores porque pecamos, mas porque nascemos pecadores. E nós obedecemos a lei, buscamos obedecer a lei pelo poder do Espírito Santo em resposta ao amor de Deus. É um ato de amor, um ato de gratidão por tudo aquilo que Deus fez, faz e ainda fará por nós. Então, assim, o fato de crer que a lei não foi abolida, de acordo com Jesus, de acordo com o apóstolo Paulo, em Romanos 3,31, não significa que eu acredito na salvação através das obras. Não, de forma alguma. Em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, a salvação sempre se deu única e exclusivamente pela graça. Nunca foi pela nossa própria justiça, pela obediência à lei. Até porque isso seria impossível, nós não somos capazes de observar a lei assim como Jesus observou, de maneira perfeita, sem pecado. O próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, ele diz que a salvação é mediante a fé em Jesus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2. Então, Lucas, a única forma de nós alcançarmos a salvação é por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mediante a fé em Jesus Cristo, nós podemos alcançar a salvação. A obediência à lei, aos princípios da palavra de Deus, ela vem em consequência desse amor, dessa gratidão que nós devemos demonstrar para com Deus mediante tudo que Ele fez por nós. Ótimo. Tem até um texto, eu não me recordo onde está certinho, mas é muito fácil de achar ele pelo Google, alguma coisa assim, que fala: aquele que me ama, foi o próprio Jesus que disse, Sim. Guarda os meus mandamentos. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, verso 15. Jesus disse, né? Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Então, a obediência a Deus, aos mandamentos de Deus, se dá em resposta ao amor de Deus por nós, não é? Então, porque nós amamos a Deus, porque somos gratos a Ele por tudo que Ele faz em nosso favor, nós procuramos obedecer
a lei de Deus. Posso não ser perfeito, não serei perfeito no sentido da palavra, no que diz respeito à obediência. Mas o meu alvo diário é a perfeição, é obedecer a Cristo, não é? Em todos os seus mandamentos. E nesse momento, para você ganhar, entre em contato com o telefone WhatsApp que vai aparecer na tela, o 659-9695-1276. A primeira pessoa que mandar a mensagem agora vai ganhar esse presente especial da BLM para você. Muito fácil de ganhar, não é verdade? Então, uma parceria do quadro Palavra do Dia, TV Cidade Verde, juntamente com a loja BLM, vai lá, faz uma visita, tá bom? Como é dito, pastor, a lei não salva, mas a desobediência à lei pode levar à perdição. É verdade. E nesse momento nós vamos nos despedindo de você e de toda a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui pela TV Cidade Verde.